Fala pessoal, tudo bom? Então eu vou gravar esse videozinho aqui porque alguns de vocês parece que ainda estão com dúvida em relação ao software da Edcan, né? Então eu vou deixar lá no Siga para vocês e caso alguém também, né, ainda ache que está tranquilo, mas queira rever algum processo, né, alguma coisa do que a gente fez na Edcan até aqui, como a gente vai ter prova essa semana, pode ser que facilite um pouco para vocês, tá? Então, o primeiro passo, caso vocês não tenham configurado ainda o Edcan em casa, né? A gente está com o Edcan aberto aqui. Aí tem aquele processo da gente trocar a biblioteca de ferramentas, porque a biblioteca de ferramentas do Edcan, aqui vem padrão, ela vem com muito poucas ferramentas pré-cadastradas, então eu já deixei uma biblioteca para vocês, né? Lembrando que a biblioteca vai estar lá no Drive, então tem a pasta do manufatura auxiliada para o computador. Aí eu vou fazer o peça 2 aqui da aula 4, né, para facilitar um pouquinho, porque já vai ver tudo que a gente viu até aqui. E tem a pasta aqui do Edcan, onde tem a biblioteca e tem o pós-processador. Eu vou lembrar para vocês como que a gente faz para cadastrar os dois e o instalador do Edcan está aqui, né? Beleza, então lá com o Edcan aberto, a gente tem aqui banco de ferramentas, administrador de bancos. Aí normalmente o padrão do Edcan, ele vai vir aqui só o Sample Tools do 2021, né? Então a gente vai criar uma biblioteca nova a partir do backup, vai procurar, vai achar daí a pasta que a gente baixou, né? As nossas ferramentas aqui, abrir ela e criar. Ele vai criar rapidinho aqui, a que vai estar ativa vai ser do 2021 ainda. Aí a gente vem aqui, clica no 2013, que é que já estava, né, do backup, deixa ela carregar e vai aqui em tornar ativa, ó. Então agora a que vai estar ativa na hora que a gente for fazer vai ser essa aqui do backup. Em relação ao pós-processador, a gente tem que procurar aqui o Code Wizard, ó, que é esse cara aqui, ó. Ele normalmente ah, ele normalmente vai dar uma mensagem de erro na primeira vez que a gente for abrir, mas ele vai abrir depois normal, ó. Então o meu chegou a abrir duas vezes aqui, eu vou deixar só um. A gente vai aqui em abrir documento existente e vai achar o outro arquivo que está na pasta lá do Edcan, que é o Home. No caso, ele é um pós-processador para uma máquina Home D600. Para cada CNC diferente, a gente tem que ter um pós-processador e normalmente eles são comprados, são pagos. Aí eu já estou deixando essa versão, que é da mesma máquina que a gente tem lá no industrial, para a gente poder fazer programas que seriam utilizáveis, né? Então abriu o pós-processador aqui, ele vai estar aqui o ponto zero lá e tal. Tem todas as funções, né? Aqui os G-codes, etc, né? O que que é cada G-code, tipo para interpolação linear, circular, né? Sentido horário, sentido anti-horário, né? Então, se eu tiver alguma coisa que está sendo diferente do meu programa, eu tenho que vir e editar esse carinha aqui chamado de pós-processador. Mas esse que eu passei para vocês, ele já vai estar tudo certinho. A gente só precisa vir aqui, ó, em compilar, né? Ctrl I, ou aqui em cima, ó, no pergaminhozinho. Compilou, beleza. A gente já pode começar a utilizar o Edcan, pode fechar, não precisa salvar. Esse processo a gente estava tendo que fazer na aula, né, várias vezes, por conta do Edcan que a gente tem lá no IFES, que ele tem aquela versão, só um modo de estudante, que ele não salva também a parte do software, ele tem aquele sistema que ele apaga os arquivos toda vez que a gente desliga o computador. Então nós vamos em nova peça de fresamento, né? A gente está vendo só a parte de fresamento no Edcan. E a gente vai pegar daí a pasta que tem a peça 2, né? Lembrando que nos arquivos aqui a gente vai precisar dessa pasta aqui, ó, o Parasolid, né? Esse arquivo que é o X_T, o formato de arquivo. Pode deixar aberto já o desenho da peça também, né? Para facilitar, para a gente conseguir pegar as medidas aqui. E deixar aberto também a nossa tabela de avanço e rotação das ferramentas que a gente vai utilizar como base. Então, nós vamos pegar aqui, ó, ele abriu. Não precisa participar de. ah, não precisa participar de nenhum programa de experiência ali, porque ele só vai deixar mais pesado o teu Edcamp.
Então aqui lembrando, nós temos aqui, né, o nosso ponto zero, a gente vai pegar o arquivo da peça e vai arrastar ela para cá. Então, nossa peça está aqui. Lembrando, o meu é como a placa de vídeo está bonitinha, eu consigo ver os eixos aqui, Z, Y e X. Se ela não tiver, se ela tiver tudo bugado aqui na hora que vocês forem fazer, precisa vir na configurações e habilitar o usar apenas renderização de software. Ele vai fazer uma renderização mais simples, ele não vai mostrar os eixos aqui e vai ter algumas diferenças na parte gráfica também, como por exemplo os pontos, né? Ele não vai mostrar. Mas vocês conseguem utilizar mesmo com um computador mais que não seja tão bom assim, que não tenha uma placa de vídeo dedicada ali e tudo mais. Bom, nossa peça está aqui, ela já está a face que a gente quer virada para cima, né? Então eu vou fazer primeiro a criação aqui agora do material bruto. Se ela não tivesse a face que eu quisesse, eu teria que vir aqui no editar, aí eu vou em rotacionar, vamos supor que eu quisesse a parte de baixo, né? Então eu quero que essa parte aqui fique voltada para cima, para o meu eixo Z, porque é onde vai ter a nossa ferramenta vindo ali trabalhar, né? Então, eu iria selecionar o eixo que eu quero rotacionar. No eixo X, ela vai rotacionar como se eu segurasse o eixo X. Então, ela está. Deixa eu fazer aqui na câmera, na forma que fica mais fácil. Eu vou rotacionar aqui e ela vai fazer o movimento em relação ao eixo X. Se eu segurar no eixo Y, ela vai fazer o movimento no sentido do eixo Y. Eu vou fazer aqui rapidinho só para vocês entenderem a diferença. Então, 180 em X é como se eu segurasse nesse sentido aqui, ó, e ela fosse rotacionar aqui. Então, o centro de rotação, tanto faz, pode ser, por exemplo, aqui, e essas são as entidades que eu quero mover. Ó, então, ela rotacionou em relação àquele centro de rotação. Se eu fizesse em relação ao Y, ele vai rotacionar agora para cá. Então, 180 também, né? Aí qual que é o centro de rotação? Pode ser aqui, por exemplo, e aqui. Ó, então ela rotaciona para cá. Não tem uma forma assim correta, porque a gente vai ter que posicionar o ponto zero de novo depois, tá? Mas sempre a face é onde tem as operações que a gente vai querer usinar, ela tem que estar virada para cima, porque é onde as ferramentas vão estar na nossa parte de presamento. Beleza. Vamos criar o material bruto então. Essa peça aqui vamos criar com 10 milímetros sobre metal em cada do X e Y. Então, 155. E daí a altura do bruto, a gente tem aqui que ela tem 20. Vamos deixar com 30 também, como se ela tivesse uma espessura de 30 milímetros. Só que a gente quer que ele fique tudo para baixo, que seria como se a gente fosse usinar prendendo na morsa, né? Então tem que ter ali uns 5 milímetros para a gente poder prender na morsa. Ó. Então, criou o material bruto aqui, né? Ele vai criar só um bloco, onde a gente tem o nosso material. Agora, lembrando para vocês, é mais fácil se a gente dividir sempre em camadas as nossas operações. Então, a gente vai fazer camadas, porque quando a gente for fazer, começar a mostrar os caminhos das ferramentas, a gente vai começar a embolar muita linha, fica mais fácil se a gente já tiver elas pré-divididas. Então, nós vamos aqui, né, na aba camadas, vamos criar novas camadas. Então a gente vai criar, por exemplo, camada do contorno externo. Vamos criar a camada das orações. Vou criar a camada aqui dos 3 rebaixos, porque provavelmente vai fazer todos eles juntos. E vamos criar a camada do rebaixo isolado, tá? Pode ser o nome da camada da forma que fica mais fácil para vocês conseguirem lembrar das operações aqui, tá? Então, por exemplo, no contorno externo, não está vermelhinho a camada aqui, ó. Ó. Posso puxar ela aqui. Se eu quiser tirar linhas e que elas fiquem nessa camada, eu tenho que dar 2 cliques aqui, ó. Aí ela vai ficar ativa. Então, lembrando, eu vou lá no características, geometria, geometria de arestas. Aí eu vou habilitar o 2D.
eu vou selecionar as arestas que eu quero que são do contorno externo. Ó. Então, se eu clicar um pouquinho fora sem querer, ele pode dar como entidade não encontrado. Aí, beleza. Eu seleciono essas aqui e eu posso confirmar. Se eu clicar aqui, por exemplo, em cima da peça, nota que ele vai ficar todo vermelho, ó. Então eu vou tirar todas as linhas que elas estão ali. Eu quero selecionar só a linha, então eu tenho que posicionar o cursor do mouse exatamente só em cima da linha para que só a linha fique em vermelho, ó. Tá? E seleciono todas essas externas aqui e confirmo, ó. Lembrando sempre, qualquer camada que vocês forem fazer, por exemplo, corações agora, eu tenho que ir lá na geometria, geometria de arestas e sempre lembrar de habilitar o 2D, para ele jogar as linhas lá para cima, elas ficarem todas no mesmo plano. Então, furações, eu vou selecionar as duas aqui, ó. Eu já fiz a furação. Vou aproveitar que eu já estou aqui, já vou criar um ponto, né, no centro dos furos. Então, eu habilito o 2D aqui, venho, ponto no centro, venho, ponto no centro. Ó. Quando eu tenho a placa gráfica, ele fica o pontinho verdinho aqui, ó, né? Quando eu não tenho, aí ele vai ficar só em branco, mas eu consigo botar um ponto selecionável. Isso a gente vai usar lá no desbaste lá para frente, tá? Beleza, vamos agora nos três rebaixos aqui. Vamos lá em geometria, características, geometria, geometria de arestas, habilita 2D. Vamos selecionar os contornos aqui agora. Selecionar os três rebaixos, porque a gente pode fazer os três numa vez só, não tem problema. Opa, cliquei sem querer aqui no meio da peça. Então eu venho, tiro e faço eles isolados aqui de novo. Tem que tomar cuidado, principalmente quando é bastante linhas aqui, porque é bem fácil de você clicar errado. Aí às vezes você vai ficar... Vai demorar mais do que deveria para você extrair as linhas aqui que você precisa. Qualquer coisa faz de um, né? Que você selecionou, confirma. Aí vem geometria, geometria de arestas, 2D. Desde que você não troque a camada, ele vai tirar tudo na mesma camada e vai dar certo da mesma forma, tá? Não tem problema nenhum. Então aqui, selecionamos, beleza. Agora vamos tirar do último, né, que é o rebaixo isolado aqui. Então, geometria, geometria de arestas, 2D. Lembrando que quando a gente faz a seleção aqui, ó, qualquer comando, a gente pode confirmar ele de duas formas. Vindo aqui no certinho ou clicando com o botão direito do mouse que ele já vai fazer automático. Ó, então beleza, já criamos as nossas camadas, extraímos as linhas que a gente precisa, só que tem o detalhe, o nosso ponto zero, olha só, ele não está no canto da nossa peça. Então a gente vai trocar ponto zero para o canto, né? Porque normalmente a gente vai zerar o material pelo canto da peça ou deixar ele no centro para a gente encostar a ferramenta nos dois lados e tirar a diferença. Eu gosto sempre de deixar ele aqui no canto esquerdo inferior, porque daí tantas coordenadas em x e em y vão ficar positivas. Mas a gente pode deixar, eu já vi gente usando no canto esquerdo superior para você poder zerar lá na morsa, não precisa ficar trocando de peça para peça. Enfim, tem N maneiras da gente fazer. De qualquer forma, a gente seta, né, escolhe um ponto para ser o nosso ponto zero. Daí nós vamos vir aqui, ó, em mover, né, para a gente poder mover tudo e deixar certinho o ponto zero. Então, primeiro, nós vamos selecionar o dinâmico. Se nós não selecionarmos, a gente tem que jogar uma medida aqui em x, y e z para a peça ou qualquer entidade que a gente quiser se movimentar. Eu não sei exatamente qual é essa medida aqui, ó. Então eu vou mover como dinâmico. Vou confirmar. Ele pede para eu selecionar as entidades. Então, se eu quiser selecionar as linhas que eu já selecionei, o material bruto, que é essa caixinha aqui, e a peça, eu tenho que selecionar tudo, confirmar. Aí ele vai perguntar qual que é o ponto de origem. Então, eu quero que esse ponto aqui, ele vá até o ponto zero. E agora o ponto de destino vai ser o ponto zero aqui. Ó. Então, ele movimentou, todas as nossas entidades já estão aqui agora no nosso ponto zero ali certinho, né, configurado. Beleza. Terminamos de fazer então essa preparação.
A gente pode criar uma sequência de usinagem agora. Então a gente vai em criar sequência. Nós vamos habilitar para mostrar todas as máquinas aqui, senão ele vai mostrar só as máquinas ali que são os exemplos da Edcam. E vamos selecionar o Home D600, que foi o pós-processador que a gente fez lá no CodeWizard. É só ir avançando aqui no próximo. Se ele der erro, então a gente pode fazer aquele processo. Acho que eu comentei para vocês na aula também. Abre o documento de novo. Vai no Home D600. Sim. E compila ele de novo aqui. Vamos ver se eu só criar a sequência aqui, se ele vai dar certo, ou se eu vou ter que fechar o Edcam e abrir de novo. Não. Já foi, né? Então não precisei nem fechar o Edcam. Às vezes, por algum motivo, ele buga. Não sei porquê. Você tem que compilar ele 2 vezes. Beleza. Criamos então nossa sequência de usinagem. A gente pode vir aqui na parte de usinagem, ó. Ele vai estar aqui no kit ferramenta Home D600. E ele tem o tempo de usinagem. Como a gente não fez nenhuma operação ainda, ele vai estar zerado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser fazer essa parte do contorno externo, tá? Então, vamos selecionar uma ferramenta para a gente poder fazer esse contorno. Então, a gente vai vir aqui, ferramenta, vai ser uma ferramenta de fresamento aqui. Vamos selecionar daí, então, encontrar. E vamos selecionar um pastilheiro, né? Porque uma fresa dá para a gente fazer, mas a gente pode pegar uma ferramenta maior para fazer esse contorno externo. Então, vou habilitar aqui, ó, fresa de cantos arredondados. E eu vou selecionar, por exemplo, um pastilheiro de 25, tá? Vim aqui, vou selecionar ele. Ele vai me marcar qual que é a posição presetada na torre, né? No magazine de ferramentas. Então, eu posso conferir na máquina, né, se ele já está montado, etc. Mas eu vou deixar as que já estão presetadas no Edcam. Só tem que cuidar para não dar conflito de duas ferramentas estarem na mesma posição. Então, ferramenta 14, um pastilheiro de 25. Eu vou vir aqui agora, ó, na aba perfilar. Aí aqui eu tenho que me lembrar que tem que estar habilitado as linhas de construção, que a gente vai selecionar as linhas que a gente selecionou antes. Sentido de corte, normalmente a gente vai deixar como concordante, que é no sentido que vai poupar mais a ferramenta, mas às vezes a gente pode selecionar o otimizado, que é para ele cortar da forma mais rápida possível, tá? Então ele vai cortar tanto de forma concordante como discordante. Se eu quiser passar uma outra ferramenta para dar acabamento depois, eu vou deixar como sobre metal aqui, né? O tanto que eu quero deixar para a próxima ferramenta. Se eu não quiser, como não é o nosso caso, a gente vai deixar como sobre metal zerado. Beleza. Os avanços e rotação, a gente vai pegar da nossa tabela de ferramentas. Então a gente vai, por exemplo, pastilha de 25, 2.800 e 8.000. Então a rotação vai ser 2.800 e o avanço 8.000. Esses são os pastilheiros de alto avanço, né? Que daí a profundidade máxima vai ser meio milímetro aqui. Então, 8.000 de avanço e 2.800 de rotação. Lembrando sempre, toda ferramenta que a gente for pegar, olha na tabela para ver qual que vai ser as nossas velocidades. Então, profundidade. Aqui a gente vai olhar no desenho, então a altura da nossa peça é 20. O ideal é que a gente desça pelo menos 1 milímetro a mais aqui, a profundidade, porque a gente vai depois tirar aquela parte de baixo, né, normalmente na fresadora convencional. E o incremento de corte podemos deixar o 0,5 aqui, que é porque são os cabeçotes de alto avanço. Altura de segurança 5, retração 5 também, e o plano inicial 0, que é para ele começar justamente no ponto 0 da nossa peça. No controle, a gente não precisa mexer em nada, início e fim não precisa mexer em nada também. E na parte da entrada, o ideal é que a gente deixe ele como horizontal e que o raio de entrada seja o mesmo valor da ferramenta que a gente vai estar utilizando, tá? Para que ela comece fora e daí ela comece a vir fazer esse perfil aqui, tá? Então, quando eu confirmo aqui, ele vai me pedir para selecionar o arco ou a linha que eu vou fazer esse perfilamento, né? Então, eu vou vir aqui em camadas, vou aqui no rebaixo isolado, não, no contorno externo,
clico com o botão direito e vou mostrar apenas essa camada. Aí eu vou selecionar, ó, as linhas. Tem duas formas de eu selecionar elas. Eu posso selecionando elas assim, né? Posso ir clicando, selecionando uma por uma. Ou, se for um perfil fechado, eu posso dar 2 cliques aqui, que ela já vai selecionar todas de uma vez só. Quando eu confirmo, ele vai me perguntar qual que é o ponto de início. Aqui tem aquele detalhe da setinha, aonde eu tenho que olhar se a setinha está por dentro ou por fora, porque o perfilar ele pode perfilar o perfil por dentro ou por fora. Como eu quero que ele faça por fora, eu tenho que deixar a setinha em qualquer ponto, né? Não interessa muito aonde que ela comece, desde que esteja por fora. E confirmo, e a estrelinha vai ser aonde ela vai terminar o contorno. Que no caso ele vai fazer o contorno completo e voltar para o mesmo ponto. Beleza. Não precisa arrumar entidades de limite, porque a gente não tem nenhuma parte que a gente não queira que a nossa ferramenta pegue. Certo? Beleza. Vou voltar para as camadas, vou mostrar todas. Ó, ele já gerou o caminho da ferramenta aqui, ó. Então a ferramenta começa lá fora, vem, faz o contorno e volta. Eu posso simular para ver se a nossa operação aqui deu certo. Então aqui está o nosso material bruto. Eu dou o play, aqui tem o nosso potenciômetro de velocidade. Ó, então ele vai fazendo o contorno e tirando meio milímetro ali por passe. Se eu quiser que ele acelere um pouquinho, né, para ele não demorar tanto assim para fazer a operação. Ó. Então, o nosso primeiro aqui, que é o nosso contorno externo, né, a nossa primeira operação, que é o contorno externo, a nossa operação está pronta. Vamos agora trocar de ferramenta, vamos fazer a furação, né? Primeiro a gente tem que sempre fazer a marcação com a broca de centro. Então a gente vai em mover ferramenta, troca de ferramenta. Na primeira ferramenta que a gente for arrumar, não precisa fazer essa operação aqui, mas da segunda em diante a gente sempre precisa fazer o processo de troca de ferramenta. Então aqui agora a gente vai selecionar uma furação, né, uma ferramenta de furação. Vamos encontrar, vamos habilitar aqui, ó, a broca de centro, selecionar a broca de centro que vai aparecer aqui. Vai estar na posição 1, pode dar um OK. E agora a gente vai vir aqui, ó, em furos. Vamos habilitar aqui o linhas de construção e estratégia para a broca de centro sempre vai ser só furação, tá? Velocidade 2000 e avanço 250 conforme tá aqui na nossa tabelinha também de avanço e rotação, certo? Profundidade. No caso da broca de centro, ela vai só marcar os furos, então eu vou descer sempre 3 milímetros só. Com retração de 5 aqui também, não arrumo incremento de corte quando é a broca de centro. Em relação ao controle, se for muitas furações, aí você pode até otimizar o caminho, né? Em zigue-zague, pode otimizar ele para o mais próximo, né? A furação mais próxima. Como são só 2 furos, não precisa se preocupar com isso, tá? Então é só confirmar, aí ele vai pedir para selecionar a localização do centro do furo. Como aqui, ó, já tem os pontos, eu não preciso nem necessariamente habilitar só as camadas. Não tem nada que me atrapalhe muito aqui por selecionar, né? Então eu posso vir aqui, ó, aqui e aqui. São as 2 furações que eu quero fazer. E confirmo. Ó, ele já gerou aqui também, né? Então eu posso vir simular, vai trocar de ferramenta, pegar a broca de centro, ó, e fez as 2 marcações ali. Beleza. Vamos trocar de ferramenta de novo. E agora a gente vai selecionar a broca para a gente fazer a operação. Então vamos olhar no desenho. No desenho, ele está marcando para a gente que é uma broca de 8,5, ó, e que vai ser furação passante. Então, vamos selecionar aqui encontrar, vamos lá, broca de 8,5, selecionar ela. Está na posição 7, é uma que a gente não usou ainda, então pode confirmar. Vamos em furos de novo.
linha de construção. Aí aqui a gente vai mudar a estratégia para furação com quebra de cavaco, que no caso ela vai furando aos pouquinhos ali e quebrando o cavaco. Vamos olhando daí na nossa tabela, avanço e rotação, então 1120 rotação, 110 de avanço. Então aqui 1120, 110. Lá na profundidade, aqui agora a gente vai deixar altura de segurança e retração com 5, plano inicial 0. Como a minha peça tem 20 milímetros, o ideal é que a gente fure pelo menos um pouquinho a mais, né? Então vamos pôr aí menos 25. Ela não vai chegar a atravessar a peça, né? Então não tem perigo de pegar no calço embaixo, por exemplo. E um incremento de corte de 5 em 5 milímetros. Então ela vai descer até 5, subir, 10, subir, 15, 20, até chegar lá no 25. Questão do contorno é a mesma coisa, são só 2 furos, a gente não precisa se preocupar. Só confirmar aqui e selecionar os mesmos 2 pontos onde eu quero que faça a furação. E posso vir aqui e simular ela aqui também. Então, espera ela pegar a ferramenta. Ela vai aproximar. Na simulação ele vai fazer tudo de uma vez só, mas na hora de gerar o código ele gera o código como se ela fosse descendo devagarinho, tá? Aos pouquinhos ali de 5 em 5 minutos. Beleza, a gente fez aqui as nossas operações de furação, agora faltam só os rebaixos. Lembrando vocês então, na questão dos rebaixos, eu sempre tenho que olhar a peça para ver qual que é o raio mínimo, ou melhor, o raio mínimo que eu tenho na parte interna da peça, para eu saber o raio máximo da minha ferramenta. Por exemplo, esse rebaixo isolado aqui, ó, ele tem um raio interno de 6 milímetros, o que significa que eu posso utilizar até uma fresa de 12 milímetros aqui para fazer esse rebaixo. Por que até? Porque se eu pegar uma fresa de 14, o raio da fresa vai ser 7, ela não vai conseguir fazer aquele contorno com o raio de 6, tá? Então o ideal é eu não usar nenhuma de 12, porque a de 12 ela vai só vir encostar e já descer. Eu quero que ele faça o caminho interpolando, que ele venha e faça o arco aqui mesmo, né? Como a gente já fez uma apuração de 8,5, dá para a gente pegar, por exemplo, uma fresa de 8 para já descer bem no centro dessa apuração aqui. Descer no prefuro onde não tem material. Então a gente vai mover a ferramenta, troca de ferramenta, confirma. Vamos lá, ferramenta, ferramenta de fresamento. Vamos selecionar daí aqui no encontrar, uma fresa de 8, selecionar, confirma. E vamos aqui agora na operação de desbaste. Na operação de desbaste, a gente vai deixar aqui como linha de construção também. Na estratégia, tem vários tipos, é só o caminho como ele vai fazer o desbaste. Então tem concêntrico, zigue-zague, espiral e waveform. A gente pode testar uma e depois mudar para outra para ver qual que vai ser a diferença, tá? Sentido de corte dá para a gente deixar como otimizado no desbaste, para ele não perder tanto tempo cortando. Aqui no incremento lateral, é o quanto que ele vai jogar por lado. A gente vai usar no máximo 80%, tá? Nos dois aqui. Tanto no incremento lateral normal quanto no último passe. Em relação aos avanços, a gente olha na tabela também. Então, fresa de 8 para desbaste, 3.400 de RPM e 340 de avanço. Então, 3.400 RPM, 340 de avanço. Beleza. Na profundidade, a gente vai deixar aqui a altura de segurança 5, plano inicial 0. Vamos olhar no desenho quanto que vai descer. Então, no caso da nossa peça aqui, ele vai descer 4 milímetros, ó. Então, a gente vai vir aqui, mudar para menos 4 e descendo de meio milímetro por vez. Então, 0,5 para não forçar a nossa ferramenta, tá? No controle, a gente tem que lembrar de mudar o controle do limite sempre para dentro, né? Do contorno que a gente vai estar fazendo. Porque senão ela vai acabar tirando o raio da ferramenta mais do que os limites que a gente vai estar deixando ali.
E na questão da aproximação, nesse caso aqui a gente vai fazer uma aproximação com pré-furo. Então a gente vai vir aqui, pré-furo, tem que habilitar o gerar linhas de pré-furo, tá? Para a gente conseguir fazer. Então, confirma, ele vai pedir para a gente quais são as linhas, então pode selecionar as linhas aqui, né? Se eu achar que tá ruim de selecionar, eu posso ir lá e mostrar apenas a camada que eu quero, né, do rebaixo isolado. Vou confirmar. Como eu não tenho nenhuma parte que eu não quero que a ferramenta passe dentro desse contorno, eu não preciso arrumar nenhum limite. A gente vai ver limites quando ver o segundo lado da peça ali. E selecionar o ponto de início. Então eu vou selecionar um dos furações. Pode ser essa daqui, por exemplo. E confirmo. Ó, então ele criou o desbaste aqui descendo sempre na furação. Então eu vou aqui em simular. Vou confirmar aqui, ele vai trocar de ferramenta. Pegou a outra ferramenta. Ó, esperar ela aparecer aqui, ó, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então vamos lá, ele tem que descer em cima da furação, ó, e começar a fazer o desbaste. Ele está fazendo com a estratégia em zigue-zague, né? Aí ele vai, desce, né? Ele sobe 5 milímetros, que é da retração, desce e vai fazendo a operação. Fez até completar todo o rebaixo aqui. Beleza. Vamos agora fazer os outros 3 rebaixinhos. Então eles são raio 4. Significa que a gente pode usar no máximo uma fresa de 8, mas o ideal é a gente usar uma menor. Então eu vou trocar a ferramenta para a gente usar uma fresa de 6. Então vou mover ferramenta, troca de ferramenta. Vou pegar agora ferramenta de fresamento, encontrar. Vou achar aqui uma fresa de 6 milímetros. Beleza? Está na posição 21, é a ferramenta que a gente não usou ainda. E vou agora no desbaste de novo. Vou selecionar aqui, pode ser zigue-zague de novo, linha de construção, velocidade aqui do RPM. A gente vai mudar daí para fresa de 6, que é 5.300 e 530. Então 5.300 e 530 de avanço. Opa, eu confirmei sem querer. No profundidade, a gente vai mudar, porque agora a nossa profundidade vai ser de só 2 milímetros. Então aqui, altura de segurança 5, plano inicial 0, mas aqui vai ser menos 2. Acho que até dá para a gente cortar com 0,5 por passe, mas se forçar muito a ferramenta, a gente teria que diminuir um pouquinho, talvez 0,25 ainda, por ser uma ferramenta muito pequenininha. No contorno tem que estar dentro, só que a aproximação, dessa vez a gente não tem um pré-furo. Então a gente vai fazer com que ela desça em rampa, né? Descendo em ângulo aos pouquinhos. A gente vai deixar aqui como rampa, vai desabilitar o gerar linhas de pré-furo, vai trocar aqui o máxima profundidade de mergulho, a gente deixa sem nada escrito, tira aquele zero dali e marca o ferramenta com corte no centro, porque a gente está com a fresa que corta no meio, né? Aí aqui, no ângulo de rampa, a gente vai deixar como 15 graus, para ele deixar inclinadinho aqui, tá? Pode confirmar, aí ele vai pedir para selecionar as linhas. Eu vou lá no camadas, vou selecionar o 3 rebaixos, mostrar apenas, vou selecionar os 3 aqui, ó. Ele não precisa de entidades de limite de novo. Posso confirmar e ele gerou os 3 rebaixos. Então eu vou lá em simular. Ó, já tinha feito o último desbaste aqui, né? Posso só selecionar para ele partir daqui para frente. Então selecionou a ferramenta, vai puxar a ferramenta ali, ó, ele vai descendo agora, aos pouquinhos, descendo em rampa para fazer os 3 rebaixos. Lembrando, né, todas elas a gente já está fazendo direto para deixar na medida que a gente vai querer depois. Se eu quiser que deixe algum sobremetal, eu deixo o sobremetal ali e passo outra ferramenta sem o sobremetal depois. Beleza? Ó, fechou. Fez os rebaixinhos aqui. Nosso primeiro lado, então, aqui tá pronto, né? Eu posso só salvar a minha peça. Posso salvar lá como peça 2. Eu vou salvar aqui peça 2, lado 1.
Beleza, salvamos. A gente vai vir aqui agora em código NC. Lembrando que lá no do IFSC não vai gerar o código, porque ele está só com a versão de estudante, né? Mas eu viria aqui em gerar código NC. Ele vai perguntar o nome do código, não preciso nem arrumar, que eu vou salvar ele depois no bloco de notas, né? Ele vai perguntar se as ferramentas que não estão no kit a gente quer adicionar, pode clicar que sim. No caso desse pós-processador, ele vai perguntar se é professor ou aluno, né? Porque o pós-processador que era do Senai pode arrumar como professor e qual que é o código do programa, que é aquele O0001, 0002. Não importa muito, porque a gente vai jogar no bloco de notas então e a máquina que vai selecionar depois. Então pode ser um mesmo. E ele vai gerar aqui, ó, o nosso programa. Então aqui tem todas as linhas de código, aquelas que a gente tinha visto, né, de forma manual antes. O que que a gente faz? Seleciona aqui, ó. Se eu não quiser copiar tudo, selecionar tudo, deixo a linha aqui, abaixo ele a tela no final, aperto Ctrl Shift e clico aqui. Ó, ele já vai selecionar tudo que está para cima. Dou um Ctrl C para copiar, abro um bloco de notas, ó, e colo aqui. Então aqui está a minha programação com 1167 linhas. Se eu fosse fazer isso daqui na mão, eu iria demorar horrores para conseguir só digitar, né? Olha só, então ele já gerou tudo aqui para mim. Então ele vai selecionar, por exemplo, primeiro um pastilheiro de 25, vai posicionar ele, fazer o contorno externo, né? Todos os avanços que a gente deixou ali pré-programados, né? E assim por diante, de acordo com aquela sequência que a gente fez. Feito isso, era só a gente salvar esse arquivo, jogar no cartão de memória e passar lá para a máquina, beleza? Então, eu vou parar a gravação aqui agora, né? E daí eu vou fazer um outro vídeo com o segundo lado, mostrando como que a gente faz e utilizando daí com a criação de limites para a gente fazer os desbaços, beleza? Fala, pessoal. Bom, então, vendo aquela mesma peça ali, né? Se a gente fosse fazer, por exemplo, o segundo lado dela, que é justamente essa partezinha de baixo. Então, a gente terminou o nosso programa. Beleza. Nós vamos agora fechar, então, essa aba aqui do Edcam. Pode salvar as alterações que foram feitas, né? Daí a gente vai abrir uma nova peça de fresamento, vai puxar a peça 2 aqui de novo, né? Então a peça 2 é a versão do Parasolid, que é o X_T. Jogamos ela para cá. Aí qual que é o detalhe aqui agora? Nós vamos ter que rotacionar a nossa peça. Então vamos lá, mover, rotacionar. Vamos rotacionar em X, 180 graus. Relação ao ponto pode ser aqui e essas entidades aqui. Então rotacionou. Um problema muito comum, nossa origem às vezes meio que sumiu, né? Sei lá, o ruim da gente arrumar ela ali. Então vai mover, dinâmico, seleciona a entidade. Aí, eu quero que mova daqui e bota num ponto aleatório, só para ficar mais fácil você mudar depois, ó. Muda ela para cá, beleza? Aí a gente vai criar agora o material bruto, pensando que a gente já virou a peça, já foi fresada, ela já está nas medidas. Então o contorno já está feito e a gente tem que lembrar que as furações já estão feitas também. Então, o que a gente precisa fazer? Esse rebaixo aqui e esse rebaixinho aqui, ó, o oblongo, tá? Então vamos criar o material bruto, não precisa mudar as medidas, ele vai criar aqui automático. E daí a gente vai mover, né, dinâmico aqui de novo. Vamos mover essas entidades daqui, desse ponto aqui. Um pouquinho que ela não está querendo pegar o ponto do bruto. Deixa eu mover ela aqui de novo. Então, dinâmico, essas entidades aqui, desse ponto aqui para cá. Beleza. Parece que ele não puxou ainda bem certinho. Pera aí. Deixa eu criar um ponto aqui. Para ficar mais fácil de pegar ali. É. Então, mover, dinâmico. Vou mover tudo do nosso ponto para cá. Aí.
Se alguém tiver com alguma dificuldade também de movimentar a peça, o esquema é esse de fazer um pontinho ali para facilitar um pouco, tá? Então vamos fazer o mesmo esquema que a gente tinha antes lá de fazer as camadas, né? Então a gente vai ter a camada aqui do oblongo e a gente vai ter a camada do desbaste. Beleza, então na camada do desbaste a gente vai tirar as características aqui, marca o 2D, vamos selecionar as arestas aqui, ó. Certo? E na camada do oblongo, vou deixar ela ativa, geometria de arestas, 2D. Selecionar eles aqui. Na camada do oblongo, o ideal já é que a gente já faça aquele mesmo processo de criar um ponto, marca o 2D daí, né? E cria um ponto bem no centro da furação, ó. Que vai ser onde a ferramenta vai descer, que nem a gente fez do outro lado. O detalhe aqui agora é o seguinte, a gente não vai fazer o desbaste dentro dessa parte aqui. A gente quer que passa na peça toda, né? Só que a gente vai deixar essa parte aqui como limite. Como todo o contorno aqui dela está aberto, né, para todos os lados, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o material bruto e criar um offset. Então aqui em geometria, vai vir aqui afastamento. Daí vamos supor que a gente vai utilizar, por exemplo, uma presa de 12, vamos criar um offset de 15, por exemplo, ou 20, né, para garantir que fique maior do que a nossa peça. Aí a gente vai selecionar aqui os contornos, as linhas aqui de fora no nosso material bruto, tá? Aí ele vai perguntar se é por dentro ou por fora, ó. Tem que clicar por fora e ele vai criar aqui pra gente, ó. Então, vamos criar a nossa sequência de usinagem aqui. Selecionar o Home D600 de novo. Confirma. Vamos lá na aba de usinagem e vamos selecionar a ferramenta. Só deixa eu confirmar aqui. Ó, aqui eu vou ter que usar uma fresa de 8, né? Porque também é fração de 8,5 e um rasgo de 10 aqui. E aqui por fora, ela é um raio de 6, então eu posso utilizar uma fresa no máximo de 12 aqui, tá? Então, como ela é uma fresa no máximo de 12, a gente vai utilizar aqui a mesma fresa de 8, ó, para fazer os dois aqui, para a gente não precisar ficar trocando tanto de ferramenta, tá? Então vamos lá, primeiro processo, a gente vai selecionar a ferramenta, vamos encontrar fresa de 8 aqui. Beleza, selecionamos. A gente vai fazer aquele processo de desbaste, linha de construção. Vamos deixar aqui, pode ser como zigue-zague mesmo. Aí os avanços e rotação a gente vai deixar de acordo com a tabela, então 3.400 e 340. Então aqui 3.400 e 340. Vamos trocar aqui a profundidade agora. Vamos olhar no nosso desenho. Então aqui a gente tem a profundidade de 3 milímetros, ó. Então o rebaixo aqui é 5 milímetros, que é o que está aqui. E esse rebaixo do oblongo pelo corte, né? A gente viu o corte AA aqui, então ele vai ser de 3 milímetros. Então aqui a gente vem menos 3, tirando meio milímetro por passe. Beleza. No contorno ele tem que estar como dentro. Aproximação a gente vai deixar aqui como pré-furo, marcar ou gerar linhas de pré-furo. Beleza. Confirmamos. Então a gente vai ter daí aqui esse contorno. Não precisa arrumar limites e a gente vai descer no ponto. Ó. Então, quando a gente faz a simulação, lembrando que a gente tem que imaginar, né, que o pré-furo já está feito ali, que ela vai só fazer esse rasgo aqui. Beleza. Depois, a gente pode fazer, então, nosso segundo desbaste, aonde a gente vai ter limites, só que daí agora a nossa profundidade vai ser de menos 5, por exemplo, né, que é a profundidade que a gente vai ter do rebaixo aqui. E nós não vamos mais descer em pré-furo, a gente vai descer de novo em rampa. Então, rampa, desabilita aqui, marca a ferramenta com corte no centro e ângulo de rampa de 15 graus. Agora,
que a gente vai querer desbastar? Toda essa região aqui, ó. E quais são os limites que a gente vai ter? Vai ser essa camadinha aqui, ó. Então, deixa eu fazer aqui o desbaste, na verdade, mostrar apenas, ó. Então eu vou ter essa camada aqui e essa camada aqui. Então, como limite, eu tenho que arrumar o contorno externo e mais a partezinha interna onde eu não quero que a ferramenta passe, para daí eu confirmar, ó. E ela vai gerar a minha usinagem aqui também. Então, depois que ela fez esse desbaste aqui, aí ela vai começar, ó, começa fora da peça, vai fazendo em zigue-zague, né? E vai tirando. Aí lembra que eu comentei, né, que se fosse zigue-zague ela faria de uma forma a usinagem, e se fosse de outras estratégias ela faria de outra forma. Então, a gente pode trocar, por exemplo, para testar. Então, por exemplo, aqui ela está dando 51 minutos de usinagem. Se eu vir aqui editar, eu for trocar aqui, por exemplo, para ao invés de zigue-zague eu botar concêntrico, a gente pode ver se ela vai diminuir ou não. Então, ela já foi para 49, 2 minutos a menos de usinagem. Pode dar uma diferença grande, principalmente se for um lote de peças maior. Então, ó, ela já vai fazendo uma usinagem um pouquinho diferente. Aqui, lógico, eu criei um offset com 20, né? Um offset relativamente bem grande para essa peça aqui. Eu posso diminuir aquele offset, ele também vai diminuir o tempo de usinagem. Então, se eu quiser, eu posso refazer, né? Lá no camadas, eu posso voltar aqui no configuração, posso fazer um afastamento aqui e diminuir, por exemplo, para 10. E daí eu crio aqui para fora. Aí na hora que eu ver na usinagem, eu edito o desbaste, né? Aí eu vou editar a linha aqui, então aí eu quero agora que ela faça somente nessa parte aqui. E que os limites, ao invés de eu selecionar essas linhas aqui, ó, eu vou selecionar essas aqui, certo? Então deixar elas selecionadinhas aqui, ó. Se ficar ruim de selecionar, faz aquele mesmo processo de só selecionar as camadas que precisa, né, para ficar mais fácil. Acho que eu esqueci de clicar em alguma parte. Vamos lá, vou editar ela aqui de novo. Então você, na verdade, vai ser aqui. E você, que são os limites. A gente vai selecionar aqui agora. Os contornos aqui. Fio aberto e ignorado. Espera aí que faltou alguma coisa, acho. Mas enfim, consigo fazer uma ediçãozinha rápida ali ah, sem muito problema. Então vamos desselecionar aqui de novo. Selecionar aqui agora então. Desbaste, mostrar apenas perfil. Aqui mostrar tudo. E aqui. Beleza. Ó, editamos aqui. Então vamos ver aqui, ó, já caiu para 29 minutos. Então eu já consegui reduzir o tempo de usinagem só em algumas mudançazinhas ali para metade, basicamente, de 1 hora que ele estava quase, partiu agora para meia horinha. Ó, fez o primeiro desbaste, aí ele começa a fazer a usinagem aqui. E eu posso testar os outros desbastes ainda, né, para ver se tem algum que seja mais rápido. Então, e daí depende um pouquinho de qual que a gente vai utilizar, qual que vai ser a estratégia de usinagem. Mas todas elas vão fazer o desbaste daquela região ali. A única coisa é que normalmente peças circulares vão funcionar melhor com concêntrico, por exemplo, e peças que têm um usinagem mais quadrado vão funcionar melhor com o zigue-zague. Mas não é uma regra fixa. Então a gente sempre vai, testa, muda, observa a simulação, vê se ela vai estar simulando certinho. E se tiver tudo de acordo, né, a gente pode ir lá, muda a estratégia de usinagem e ver se o tempo de usinagem diminuiu, né? A gente sempre opta geralmente pelo tempo de usinagem menor,
porque vai fazer com que a gente ganhe mais tempo de máquina e, consequentemente, a peça seja mais barata de ser produzida. Beleza? Então, essas aqui são os dois lados que a gente teria que fazer dessa peça, né? Agora, da mesma forma, a gente vai em salvar. A única coisa que a gente vai salvar ela daí como lado 2. Aí, se a gente tivesse mais operações nas laterais aqui, por exemplo, a gente teria que virar a peça com essa lateral virada para cima, salvar como lado 3, lado 4, né? Quantas a gente precisasse fazer de acordo com as operações que a gente tem em cada face. E, logicamente, no if que a gente não consegue fazer, mas a gente gera o código, né? NC da mesma forma, vai, adiciona as ferramentas no kit e tal, né? Agora o programa 2, por exemplo, que a gente fez o programa 1 antes, ele gera aqui o nosso código CNC também, que já deu 946 linhas. Então, eu já consigo pegar esse código e jogar lá na máquina que também tem o do 2 da minha peça. No geral, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, né? Então, a avaliação de vocês, a única coisa que vai ser uma pecinha um pouquinho mais complexa daí. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou deixar daí esse videozinho aqui lá no Siga. Quem quiser, tiver alguma dúvida, né, pode ir acompanhando a partir dele daí. Fechou? Até mais.